Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto bimestre. Iniciamos hoje nossos últimos tijolinhos para encerrarmos aí, para construirmos aí esse nosso conteúdo nessa disciplina de Processo Civil e Prática Jurídica 2. E o que temos neste bimestre, como vocês já devem ter visto no plano de aula que eu postei na semana passada para vocês, não é? Nós vamos começar falando um pouquinho da ideia de precedentes, para compreender, afinal de contas, o que são os precedentes, como se opera o precedente no Brasil, etc., de uma forma um pouco mais geral, e depois aprofundaremos, né, as discussões na nossa aula ao vivo. Depois daremos uma olhadinha em alguns recursos que ainda não vimos, né? No terceiro bimestre nós só falamos de apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração. Olharemos então para o agravo interno, para os recursos especial extraordinário, para o recurso ordinário constitucional, para os embargos de divergência e depois analisaremos a reclamação e também a ação rescisória, tá? Esse é o nosso conteúdo do quarto bimestre. Hoje, então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os precedentes. A ideia dos precedentes no Brasil, que impacta muito diretamente em tudo que nós vamos, em muitas das coisas que nós vamos estudar relativamente aos recursos, né? Vocês vão observar, inclusive, e já sabem disso porque nós já comentamos, né? Já falamos de precedentes há muito tempo aqui com vocês, né? Que a existência de precedentes vinculantes pode orientar as decisões, pode orientar a forma de elaboração e de se pensar determinados recursos. E agora nós precisamos olhar mais atentamente para compreender, afinal de contas, o que é essa história de precedentes, né? O Brasil adotou com o CPC de 2015 um sistema de precedentes, então nós temos lá no artigo 926 e no artigo 927 duas previsões relevantíssimas que posicionam o Brasil, né, o nosso processo civil, num sistema de precedentes. Não se trata da mesma lógica da common law, sequer é correto nós ficarmos tentando uma comparação, né, os precedentes nos Estados Unidos, os precedentes no Brasil. Claro que podemos olhar, temos que olhar para os precedentes na common law, temos que olhar para os precedentes propriamente ditos, não é? Mas estamos comparando coisas muito diferentes, né? E fazer comparação entre coisas muito diferentes é sempre muito complicado. Por isso que é importante conhecer e entender como funcionam os precedentes na common law, mas precisamos mesmo olhar para o nosso sistema de precedentes, que é diverso, e tentar entender o que nós podemos, né, no que nós podemos nos aproximar dos precedentes da common law. Aí sim faz sentido pensar aí num olhar comparativo entre common law e civil law no que se refere aos precedentes judiciais, não é? Para começo de conversa, gente, precedente não é sinônimo de decisão unicamente. Precedente não é sinônimo de jurisprudência, cuidado que esse é um equívoco muito comum. E precedente não é sinônimo de súmula, ok? Precedente é a razão fundamental que se tira de uma decisão judicial. Então vejam que o precedente sai de uma decisão. Ele tem origem numa decisão judicial. Eu preciso de uma decisão judicial para ter um precedente. Mas a decisão em si não é um precedente. O precedente está nas razões fundamentais, naquilo que orientou aquela decisão, que orientou a prolação daquela decisão. E eu preciso de uma decisão. Jurisprudência, vocês devem se lembrar, é o conjunto de decisões proferidas no âmbito de um tribunal. Quando eu digo, a jurisprudência da STJ há muito entende que, eu estou falando do conjunto das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Não estou falando de um precedente. Um precedente vem de uma decisão, que de tão relevante e por trazer bases, fundamentos tão significativos, pode servir de base para outros casos semelhantes
serem julgados. Então, a ideia de um precedente é que uma determinada decisão foi proferida de forma tão completa, analisando todos os fundamentos possíveis e resolveu tão adequadamente uma determinada questão de direito, que aquele entendimento pode ser reproduzido para outros casos semelhantes. Por isso que se fala em precedente. O precedente, no precedente tal se decidiu tal coisa, esta tal coisa pode se aplicar, este entendimento pode se aplicar aos casos futuros. Essa é a ideia de precedente. E disso nós já tiramos dois elementos fundamentais para se compreender o precedente, um deles até mais importante que o outro, não é? A ideia de ratio decidendi. Vocês estão com o roteiro que eu fiz para vocês e aí vocês vão encontrar inclusive esse conceito, né? O que é ratio decidendi? São as razões fundamentais do precedente mesmo. Os motivos determinantes daquele entendimento que foi prolatado. E disso nós já tiramos uma conclusão importante que vai servir de impacto para analisarmos depois o sistema de precedentes do Brasil, o sistema que aparece em especial ali no artigo 927 do CPC. Vejam que agora, por enquanto, eu estou fazendo com vocês um apanhado geral, falando sobre precedentes de forma geral, como deve ser, né? E não necessariamente olhando para o nosso sistema, tá? O que é a ratio, então? São os fundamentos determinantes daquele precedente. Tecnicamente falando, é na ratio decidendi que está o precedente. É no motivo, nos motivos que orientaram aquela decisão que se encontra o precedente, gente. Isso é muito importante, tá? Vocês verão que não foi bem assim que o sistema do CPC de 2015 acabou operando, mas olhando para o sistema de precedentes, é na ratio que nós encontramos o precedente. De outro lado, outros argumentos marginais do caso, da decisão, né? Isso é muito comum, né? Não as razões fundantes da decisão, mas argumentos mais secundários daquela decisão, caracterizam o que nós chamamos de obter dictum. Obter dictum, portanto, não é a ratio decidendi. São outros argumentos que aparecem naquela decisão, mas que não constituem o núcleo, aquilo que foi fundamental para se chegar naquele entendimento a que se chegou naquele precedente, ok? Nem por isso deixam de ser importantes. É importante também entender esses fundamentos, mas eles não serão os fundamentos que orientarão a aplicação do precedente para outros casos que venham a ser julgados depois a partir da luz daquele precedente, ok? Aqui é importante nós estarmos atentos a um detalhe. O CPC de 2015, quando elenca quais são os precedentes vinculantes no Brasil, lá no artigo 927, não parte da ideia de ratio decidendi, tá, gente? Isso é bem importante. O que o 927 vai trazer? Eu peço que vocês leiam atentamente o 927. Ele vai trazer aquilo que é considerado precedente no Brasil. Vejam que é um rol taxativo, né? Nós temos ali algumas decisões aptas à formação de precedentes, e ali temos as decisões no controle concentrado de constitucionalidade. Isso já era um precedente vinculante, né? A própria Lei 9868, a própria ideia das ações de controle concentrado já trazia inevitavelmente a concepção de que ali nós teríamos uma eficácia vinculante, ou seja, uma vinculação de outros juízos àquela decisão proferida, tal como é a ideia de precedente mesmo. Nós temos as decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal proferidas na sistemática dos recursos especial e extraordinário repetitivos. Temos o recurso extraordinário em repercussão geral, que vai aparecer ali também. Depois, nas aulas de recurso especial e extraordinário, entenderemos melhor do que se trata isso. Temos a decisão dos tribunais nos IRDRs, incidentes de resolução de demandas repetitivas. A nossa aula de amanhã já vai ser sobre IRDR. Temos a decisão do IAC, o incidente de assunção de competência, que também analisaremos amanhã, também constituindo um precedente. Temos súmulas vinculantes ou não
As vinculantes estão lá, mas as não vinculantes também. Então vejam que para fins do Código de Processo Civil de 2015, as súmulas também são precedentes. Enfim, temos ali um rol de precedentes. Coisa que na common law não acontece, né? Nós não temos um rol daquilo que se caracteriza como precedente. Por isso que eu disse para vocês que ficar comparando é um pouco complicado, porque os sistemas são muito diversos, tá? E essa história toda de ratio decidendi que eu contei para vocês, não vai aparecer propriamente no nosso sistema. Ela deve orientar, claro, a análise que fazemos dos precedentes e depois, na hora de pensarmos aí a aplicação de precedentes, alguns casos que eu quero trabalhar com vocês daqui a pouco, nós vamos entender melhor isso, tá? Mas, por exemplo, quando o STJ, num recurso especial repetitivo, fixa uma tese a respeito da correta interpretação do direito, é isso que o STJ faz, né? Ele vai dizer, o artigo tal tem que ser interpretado dessa forma, não assim, mas é basicamente essa atividade do STJ, né? Dizer como a lei federal deve ser interpretada. Ele traz uma tese que vai ser aplicada a outros casos. Vejam que a tese, no caso da decisão de um recurso repetitivo, não está lá nas razões que ensejaram a conclusão no sentido daquela tese. A tese está no dispositivo. A tese é o resultado, é a conclusão da decisão do STJ e é ela que vincula. Então, nós temos um sistema no Brasil que, para grande parte daquilo que o 927 chamou de precedente, coloca o efeito vinculante não na ratio decidendi, não nos motivos determinantes, mas sim na tese firmada no recurso especial repetitivo, no IRDR, isso também vai acontecer dessa forma, ok? Então aí nós temos uma diferença importante. Depois, daqui a pouquinho na nossa aula ao vivo, podemos conversar sobre isso e quero discutir isso com vocês para entendermos melhor essa diferença entre o que é um precedente vinculante fundado na ideia de ratio decidendi e o que são os precedentes vinculantes do CPC de 2015 que aparecem ali no artigo 927. Significa dizer, pessoal, que estando o juiz com um caso diante de si e se deparando com a possibilidade de, naquele caso, aplicar uma tese que foi firmada num recurso especial repetitivo, que foi firmada num IRDR, num IAC, por exemplo, ele estará vinculado àquele entendimento fixado naquela tese. Ele vai ter que aplicar aquele entendimento ao caso que está sob seu julgamento. É um precedente vinculante. Existe, inclusive, a figura da reclamação, com várias ressalvas de cabimento, mas lá na aula de reclamação nós falaremos disso. Eu não vou falar sobre isso com vocês agora, mas tecnicamente falando, teoricamente, temos a reclamação constitucional, que é justamente uma ação autônoma de impugnação das decisões judiciais prevista justamente para o caso em que há descumprimento de precedente vinculante. Um determinado juiz, um determinado tribunal não respeita a decisão vinculante proferido, um precedente, vinculante, proferido por um determinado tribunal, desde que se trate daqueles elencados ali no artigo 927 do CPC. Então, vejam como a ideia vem justamente para se atribuir isonomia, previsibilidade, segurança jurídica no sistema. Porque trabalhar sem precedente significa permitir que casos iguais sejam tratados de forma diferente. Significa dizer que não há previsibilidade. Eu fico torcendo para o meu processo cair para o juiz X ou para o juiz Y. Se cair com o juiz X, eu fico feliz, porque possivelmente eu vou ganhar, já que o entendimento dele é no sentido que eu quero. Se cair para o juiz Y, eu fico triste, porque possivelmente vou perder. O entendimento dele é diverso do entendimento que eu quero defender. Isso não é concebível, né? Nós precisamos dar harmonia, previsibilidade para o sistema. E eu preciso saber que determinadas questões de direito são decididas de determinada forma. Isso, inclusive, inibe a judicialização. Porque se as partes têm pautas de conduta bem fixadas diante de si, se eu sei como os tribunais interpretam o direito, eu vou agir de determinadas formas. Eu não vou colocar num contrato uma cláusula que o STJ já disse que é abusiva, num recurso especial julgado sob a modalidade dos repetitivos, por exemplo, porque eu sei que eventualmente uma discussão judicial vai resultar na nulidade daquela cláusula. O STJ já disse que aquela cláusula é nula. E aqui entra uma concepção importante de interpretação do direito, né, gente? A norma não é o texto só, pura e simplesmente o texto da lei.
A norma é texto mais interpretação. Então, a interpretação que os tribunais fazem a respeito de um texto legal, integra o conteúdo daquela norma. Por isso que é tão importante. Na hora de aplicar um texto, eu preciso entender a interpretação que os tribunais fazem a respeito de um texto, daquele texto. E isso é a norma que vai ser aplicada ao caso. E essa interpretação tem que ser uniforme. Por isso que o artigo 926 fala em uniformização, fala em uniformizar entendimentos. Não dá para o TJ de São Paulo decidir uma questão de direito de um jeito e o Tribunal do Paraná decidir a questão de direito de forma diversa. Nós temos que ter uma interpretação única a respeito daquela mesma questão de direito. Isso gera harmonia no sistema, previsibilidade e, claro, isonomia também, porque eu vou tratar as situações iguais e semelhantes da mesma forma. Então, vejam como é importante trabalhar sob a lógica do precedente. Foi isso que o CPC tentou fazer ali no artigo 927 do CPC, ok? Mas a ideia da ratio vai nortear e tem que nortear também a análise do precedente. Por quê, gente? Porque o raciocínio que o juiz fará na hora de aplicar um precedente, e o texto que eu passei para vocês lerem hoje, que é um texto meu com a professora Rogéria Dotti, que nós escrevemos para uma coletânea sobre precedentes, vai ajudá-los também a entender isso, além do nosso bate-papo daqui a pouco ao vivo. Por que é tão importante, né? Porque o juiz, na hora de aplicar um precedente, vai ter que comparar os casos, inevitavelmente. Então, ele vai ter que olhar para o caso que ele tem diante de si, e vai ter que olhar para o caso em que o precedente foi produzido, em que o precedente vinculante foi produzido, para verificar se eles têm a mesma base fática, se eles justificam, né, se justifica a aplicação daquele precedente vinculante a este caso. Ele faz uma comparação. E aí ele precisa inevitavelmente verificar se a ratio decidendi daquele precedente se aplica a este caso, ou se a tese jurídica fixada no repetitivo, fixada no NRDR, se aplica a este caso, se a base que o caso tem justifica essa aplicação. E quando esta aplicação não é possível, nós estamos diante do que se chama distinção ou distinguishing, usando o termo que vem, inclusive, da common law. O que é o distinguishing? O que é a distinção entre os casos? É justamente a percepção de que os casos são diversos e, por isso, o entendimento daquele precedente ou aquela tese fixada não pode ser aplicado a este caso. Vejam que eu estou falando com vocês tanto na perspectiva da ratio decidendi quanto na perspectiva das teses, né, gente? Na ideia de repetitivos e etc, que depois, quando estudarmos os repetitivos, vamos entender melhor. Mas seja como for, é fundamental verificar se há, de fato, a possibilidade de se aplicar aquele precedente ao caso atual. Porque se os casos forem diversos, se as bases forem diversas, se não houver possibilidade de aplicação, eu não vou estar atendendo justamente os ideais de previsibilidade, segurança, isonomia. Então, eu preciso ter muito cuidado na hora de aplicar um precedente. A aplicação dos precedentes é fundamental. E a distinção é um dever do juiz. O próprio artigo 489, parágrafo 1º, vocês devem se lembrar quando estudamos a sentença, né? Vai trazer como dever de fundamentação, dentre outras coisas, a indicação dos motivos que justificam a aplicação de um precedente a um caso ou a demonstração dos motivos do distinguishing, ou seja, por que um determinado precedente que poderia ser aplicado ao caso não se aplica. Por quê? E aí, o juiz do caso vai ter que demonstrar que peculiaridades há naquele caso que afastam a aplicação daquele precedente. Gente, não é fácil trabalhar com precedentes, tá? Precedente não é economia para o juiz. Muito pelo contrário, né? Ele dificulta muito a atividade, porque é difícil trabalhar de forma correta com precedente. Fazer o correto distinguishing, fazer a correta comparação dos casos é muito difícil, tá? Agora, e voltando um pouquinho, né? Por que eu falei para vocês que súmula não é precedente nessa concepção, embora seja, não, ou melhor, né? Por que súmula não deveria ser precedente, embora esteja ali no rol no 927, né? Porque a súmula vem como uma
um resumo do entendimento do tribunal em um determinado caso, ou em casos reiterados, né? Em casos reiterados, com certeza. A súmula, sim, é uma economia de raciocínio, né? Porque a súmula traz lá em 2, 3 linhas uma conclusão daquele tribunal a respeito de várias decisões proferidas no decorrer do tempo, a respeito da sua jurisprudência. Então, aplicar uma súmula pura e simplesmente a um caso não viabiliza que de fato tenha havido uma comparação adequada entre aqueles casos. A súmula, para ser bem aplicada, exige necessariamente uma análise dos precedentes que deram ensejo à súmula. Isso que é muito importante, gente, porque a súmula vem, como eu disse para vocês, para resumir o entendimento de um tribunal a respeito de uma determinada questão que ele vem decidido reiteradamente. Ela vem justamente como um resumão de tudo aquilo que aquele tribunal entendeu a vida inteira sobre uma determinada questão. E para eu saber, afinal de contas, se aquela súmula pode ser aplicada a um caso, eu preciso comparar o caso em que eu quero aplicar a súmula com os casos que deram ensejo àquela súmula, com as decisões anteriores que resultaram na prolação daquela súmula, justamente para eu entender se na base dos casos que justificaram a edição da súmula, nós encontramos os mesmos elementos da base do caso que está sendo analisado agora, tá? Então vejam como, embora lá no 927 nós não tenhamos propriamente precedentes no sentido mais adequado da palavra, nós temos como melhorar a aplicação dos precedentes previstos no artigo 927, se nós, por exemplo, no que se refere à súmula, buscarmos as decisões que resultaram na edição daquela súmula, até para compreender o sentido daquela súmula. Dificilmente, só lendo a súmula, eu vou entender o sentido e vou entender o âmbito de aplicação daquela súmula. Eu preciso entender as decisões anteriores para isso. Isso vale para qualquer dos precedentes que lá estão, e principalmente no caso do IRDR, dos recursos repetitivos e do IAC, nós vamos ter aulas específicas para falar sobre isso, ok, pessoal? Então, lembre-se sempre de que o distinguishing, a distinção, é um elemento muito importante no sistema de precedentes, tá? Inclusive no nosso, e o CPC traz isso em vários momentos. Também temos a ideia de superação de precedentes, porque um juiz pode verificar que, embora o caso possa receber aquele precedente vinculante, comparando os casos, ele verifica que, de fato, se está diante da mesma base, eu consigo aplicar o precedente àquele caso, é o caso de se superar aquele entendimento, porque houve mudanças sociais, mudanças econômicas, que acabaram resultando na superação daquele entendimento. Aquele entendimento não pode ser mais adotado, não pode ser mais considerado. Nos exercícios que eu trago para vocês, eu trago inclusive casos reais da jurisprudência para que nós possamos depois discutir. Espero que vocês analisem isso, não é? Justamente porque isso complementa a nossa aula, e eu gostaria muito que vocês analisassem esses exercícios e, se possível, participassem também do nosso momento ao vivo. É bem importante nós olharmos para esses casos, para verificar a possibilidade de superação, se foi mesmo superação, se está diante da possibilidade de superação. E ali no roteirinho de vocês, eu trouxe várias classificações de superação. Superação que nós podemos chamar também, usando aí um termo da common law, de overruling, né? Nós temos a revogação total, a revogação parcial, a transformação, a reescrita. Deem uma olhadinha no roteiro e daqui a pouquinho também podemos conversar melhor sobre isso, ok? A superação só pode ser realizada pelo tribunal que editou o precedente. Então, um juiz de primeiro grau, ao aplicar o precedente, não pode verificar que houve superação. Se o precedente se aplica, ele vai ter que aplicar. De todo modo, é possível provocar a superação daquele precedente perante o órgão que editou aquele precedente, justamente porque ele não é mais atual, ele não reflete mais um entendimento que adequadamente tutela, protege os direitos, e por isso ele deve ser superado, ok, pessoal? A ideia de precedentes vai ter reflexo no estudo dos recursos especial, extraordinário e repetitivos, que nós veremos em breve. Ela tem reflexos na tutela de evidência, que nós já estudamos, então deem uma olhadinha lá no artigo 311 para vocês lembrarem que lá nós já falávamos um pouquinho de precedentes. Ela tem reflexos em todo o sistema recursal, na possibilidade do relator proferir decisões monocráticas, conforme é previsto lá no 932, e consequentemente no cabimento ou não de agravo interno. Depois também vamos entender isso. Enfim, tudo isso, esse aporte super geral que eu fiz aqui com vocês, vai gerar reflexos importantes em tudo que nós veremos, em várias coisas que nós já vimos, e em tudo que nós veremos
daqui por diante. Por hora, eu gostaria de fazer com vocês alguns exercícios de aplicação de precedentes. Afinal, esse precedente aqui se aplica a esse caso ou não? Se se aplica, por que se aplica? Se não se aplica, por que não se aplica? Esse é o raciocínio que eu quero fazer com vocês, ok? Qual é a diferença? Qual é o problema de se aplicar uma súmula num caso, né? Que entendimento o STJ, o STF trouxe para determinadas questões no que se refere à aplicação dos precedentes? Quero fazer essas discussões com vocês. Espero que vocês deem uma olhadinha nos exercícios e venham para a nossa aula para que depois nós possamos discutir esses casos todos que eu selecionei para nós analisarmos o sistema de precedentes no Brasil e tragam também as suas dúvidas. Espero que haja várias. Essa aula é para ter muitas dúvidas. Até daqui a pouco, pessoal. Um beijo.